me chamo Robson Martins de Oliveira, sou do Poli Chapuri, curso de licenciatura em matemática, professor da disciplina LK Miranda de Souza, disciplina Estágio Supervisionado 4. O título do meu estágio é Estágio Curricular Supervisionado, Mobilização de Saberes na ou para a Formação de Professores. Este artigo tem os autores Vilma Luísa Ciegloche Barros, Simone Maria Chalana Bandeira Bezerra, Silene Maria Lima Antônio Maciel e Mara Henriquelma da Costa Silva. No próximo slide eu vou falar sobre qual é o objetivo do artigo. Qual é o objetivo? Refletir sobre a relação entre teoria e prática docente, analisar a mobilização de saberes no estágio, compreender contribuições do estágio para a formação profissional. Esse é o objetivo principal do artigo. Foi propor reflexões sobre a relação entre teoria e a prática desenvolvida durante o estágio curricular supervisionado. E, além disso, o estudo baseou compreender como o estágio contribui para a mobilização de saberes e para o crescimento profissional dos licenciados. No próximo slide, eu vou falar sobre a importância do estágio supervisionado. Qual é a importância do estágio supervisionado? É aproximar a universidade e escola, realizar o primeiro contato real com a profissão e o desenvolvimento da identidade docente. A vivência também na sala de aula. O estágio supervisionado é considerado essencial na formação de qualquer docente, pois aproxima o estudante da realidade escolar. É nesse momento que o licenciando vivencia a prática pedagógica. Ele observa as aulas, ele realiza a regência e começa a construir a sua identidade como professor. No próximo slide, eu vou falar sobre o conceito de mobilização de saberes. Quais são esses conceitos? Esses conceitos são teóricos, pedagógicos, metodológicos, experienciais, humanos e relacionais. Essa mobilização de saberes significa colocar em prática diferentes conhecimentos necessários para ensinar. Não envolve apenas dominar conteúdo matemático, mas também saber planejar, saber se comunicar, saber lidar com os alunos e também saber resolver problemas e adaptar estratégias de ensinos. No próximo slide, eu vou falar qual foi a metodologia desse artigo, utilizada nesse artigo. Qual foi a metodologia? Essa pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, ela foi baseada em experiências vividas, ela foi realizada numa disciplina de estágio supervisionado 3 e foi no curso de licenciatura em matemática pela Universidade Federal Brasileira. Bom, metodologicamente, o artigo utilizou a abordagem qualitativa, voltada para compreender as experiências, percepções e vivências dos participantes. O estudo ocorreu na disciplina do estágio curricular na etapa 3, em um curso de licenciatura em matemática. No próximo slide, eu vou falar sobre como ocorreu
com docente. No próximo slide, vou falar sobre os resultados, os principais resultados obtidos nessa pesquisa. Quais foram os principais resultados? O crescimento profissional, a mudança de postura, a aproximação entre teoria e prática, a segurança para ensinar e uma reflexão crítica. Os autores concluem que o estágio contribuiu significativamente para o amadurecimento profissional dos estudantes. Muitos passaram a compreender melhor o papel do professor e a necessidade de unir teoria e prática no cotidiano escolar. No próximo slide, eu vou falar sobre os desafios encontrados. Quais foram esses? Quais foram os desafios encontrados? A diferença entre escolas, as turmas heterogêneas, ou seja, turmas diferentes, a falta de experiência, a gestão de tempo e a adaptação da teoria à realidade. Bom, entre os desafios encontrados estavam as diferentes realidades das escolas. Toda escola, mesmo ela sendo da rede pública, parece ser tudo igual, mas parece ser tudo igual, sabe? Basicamente os problemas que são de recursos, sobre o salário dos professores, sobre o acerto da biblioteca, resumindo a estrutura, que parece ser tudo meio parecido, igual, mas toda escola é diferente, tem a sua realidade diferente e tem os seus problemas diferentes. Os alunos com níveis variados de aprendizagem, uns aprendem com mais facilidade, outros com menos facilidade, tendo em vista que cada um tem uma realidade diferente. A gente não sabe como foi o dia de cada aluno até o momento que ele vai para a aula, se alimentou, se não se alimentou, como é o ambiente dentro de casa. Ninguém sabe a vida particular de ninguém, uns têm uma vida familiar mais estruturada, outros não. São diferentes problemas que acabam afetando o aprendizado. A insegurança inicial dos licenciandos, também é normal, né? Você tem insegurança, nervosismo, e a necessidade de adaptar conteúdos que eles planejam e a realidade concreta da sala de aula. Ou seja, eles precisam adaptar os conteúdos que são planejados junto com a realidade da sala de aula, que é bem, às vezes, diferente do planejado com o que tem na sala de aula. No próximo slide eu vou falar sobre as reflexões. Quais são as reflexões pedagógicas? Aprender continuamente, refletir sobre sua prática, buscar formação continuada, ser flexível e conhecer seus alunos. Bom, o artigo ele mostra que o professor precisa de uma formação constante. Vocês têm que continuar estudando, se atualizando, não ficar obsoleto com aquela mentalidade que ele teve quando era jovem, quando ele estudou. Muitos acham que a escola tinha que ser da época que ele era aluno, igual quando ele era, e não é assim, né? Todo o ser humano muda, as coisas evoluem e a gente precisa se adaptar, principalmente na educação. O docente ele precisa refletir continuamente sobre sua prática, porque às vezes a gente pensa que é uma coisa, é outra, outros criam, assim como eu, muita expectativa, mas quando chega na realidade é totalmente diferente. Uns desanimam por diversos motivos, mal remunerados, não são valorizados, falta de respeito na sala de aula, diversos motivos que desmotivam o docente de ser professor.
pedagogia e compreender as necessidades de cada estudante. Como eu falei no slide anterior, cada estudante tem a sua realidade diferente. Se formos citar aqui, são vários. Tem os que têm mais condições, outros têm menos, alguns têm uma família bem mais estruturada, outros não, tem um ambiente mais, digamos assim, mais pesado. Tudo isso afeta no aprendizado do aluno e o professor tem por obrigação conhecer cada aluno e adaptar o seu ensino para cada um. No próximo slide eu falo dizer a minha análise crítica. O artigo mostra a realidade do estágio. Ele confirma a importância da prática, teoria sozinha não forma professor e estágio prepara para desafios reais. Bom, na minha visão, o artigo apresenta de forma muito clara que a teoria sozinha não é suficiente para formar professores. E acredito que toda profissão, o que mais forma é a prática. A teoria ajuda, mas a prática, juntando com a teoria, né, completa. Ninguém se forma na prática sem a teoria e vice-versa. E o estágio também, ele permite enfrentar situações reais da profissão. A gente, antes de entrar em sala de aula como professor, como estagiário, a gente já percebe a situação em cada sala de aula. Muitas vezes até o professor desabafa com o estagiário sobre a situação e prepara melhor, sem dúvida, o futuro docente. No próximo slide eu vou falar sobre a reflexão com os meus estágios anteriores. A relação com meus estágios anteriores, eu observei diferentes nas turmas, necessidade de improvisar, importância do planejamento e aprendi com professores experientes. Bom, eu percebi que cada turma possui características diferentes próprias, mesmo sendo parecido. Eu faço estágio na EJA, tudo parece assim, todo mundo é casado, pessoal de mais idade, tem família, trabalho, mas mesmo assim cada um tem a sua realidade diferente, então são turmas diferentes. E às vezes nem sempre o planejamento sai como esperado e o professor precisa adaptar a aula, porque muitos também não acompanham como era para ser, e precisa adaptar para poder seguir o cronograma escolar. E também não só aprendi, como continuo aprendendo com os professores experientes, que nem o que eu estou estagiando agora, já tem experiência, já tem uma idade assim boa, tem muita experiência na profissão. Então, no próximo slide eu vou fazer minhas considerações finais. O estágio selecionado, ele forma professores mais preparados, onde a teoria e a prática, e desenvolve saber docente e fortalece a identidade profissional. Concluindo, o estágio supervisionado é fundamental na formação docente, pois promove a aprendizagem que só acontece assim, no contato com a escola, né? Não dá para saber quando você começa a ter contato. Ele fortalece a identidade profissional e prepara, sem dúvida, o licenciando para desafios reais da profissão. Bom, essa foi minha apresentação. Eu quero agradecer a atenção. Espero que essa apresentação desses slides tenha atendido o que é proposto a atividade. E, do mais, muito obrigado.